Eu quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém. Antes de iniciar, eu preciso dizer que, acho que não 100%, 110% das palavras do pastor são bondade do coração dele. A única coisa que é verdade, não estou dizendo que o pastor está mentindo, mas a única coisa que é verdade, incontestável, é que ele é meu amigo desde quando eu nem me lembro mais. E eu sou muito feliz porque tenho amigos como o senhor, pastor. Aproveitando, alguns já sabem, eu sou professor lá na UFPE, e essa semana eu estava num evento, era um evento até internacional, estava fazendo a moderação, e no intervalo eu conversava com um grande amigo, irmão, que é presbítero da Igreja Presbiteriana, e ele disse: está tudo bem, eu estou te achando um pouco ansioso. Estou mesmo. Ele disse: o que foi? É que eu vou pregar domingo. E assim, na verdade, era o que me preocupava, eu não estava nem aí para o evento. Hoje o irmão Bonifácio, ele estava falando na EBD que a gente não pode fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, né? Então, digo para o irmão que toda vez que eu tenho que fazer qualquer coisa, até lavar o banheiro, se for o caso, se for para Deus, dá um frio na barriga, né? A gente fica preocupado, será que Deus vai gostar? Será que vai ser bom o suficiente? Porque para Deus, o que eu posso oferecer a Deus, né? Não posso oferecer nada para Deus. Mas hoje, meus irmãos, é um dia muito especial e, mais uma vez eu digo, eu acho que eu seria a pessoa menos indicada para estar aqui pregando no dia do pastor, na presença de tantos pastores, né? A minha responsabilidade só aumenta. Mas Deus chama as coisas que não são como se fossem, né? E por isso eu estou aqui. E nós vamos tentar falar o que Deus colocou nos nossos corações. Espero em Deus que a igreja escute a voz do Senhor, que eu possa ser boca para Deus aqui nesse momento. Nós vamos caminhar juntos, meus irmãos. Eu pedi que os irmãos abram a Bíblia no livro de João, capítulo 10, versículos de 1 a 30. Vou pedir que os irmãos mantenham a Bíblia aberta. A gente não vai ler todos os 30 versículos, mas a gente vai caminhar juntos. O contexto que a gente tem nesse capítulo, versículo de 1 a 30, é quando Jesus nos fala que ele é o bom pastor. E por que ele vai falar sobre ser bom pastor? Para isso a gente precisa entender o capítulo 9. O capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença. E lá o cego fica maravilhado e vai ao templo. E os fariseus chegam para ele e dizem: como é que pode? Você não era cego, não. Isso não foi milagre, não. Você nunca foi cego. E aí chamam os pais do cego para dizer: não, era realmente, ele é meu filho, ele era cego. E quem foi que te curou? Ele: olha, Jesus, né? Então ele é o Messias? Não sei se ele é Messias, mas ele me curou. E os fariseus expulsam o cego do templo. E aí Jesus toma conhecimento disso, e ele está falando para os seus discípulos e para aqueles que o viam: eles não são pastores. Pastor não enxota a ovelha do curral. Pastor não agride, pastor não machuca, pastor cuida. Eu sou o bom pastor. E aí, meus irmãos, eu tenho que dizer que não existe uma ilustração melhor para nós do que sermos ovelha. Primeiro, a ovelha é um animal frágil, extremamente frágil. É um animal que tem muita facilidade de se perder. Muita facilidade de se perder. Se o pastor não estiver por perto, ela se perde. Cada uma sai para o seu lado. É um animal míope. Talvez por isso tenha facilidade de se perder, né? Não enxerga bem, vai acabar se perdendo. Não consegue se defender sozinho. Em contraponto, o pastor, e a gente tem que pensar, não naquele pastor do filme em Hollywood ou do desenho animado, mas o pastor que Jesus estava se reportando era o pastor real, do mundo real ali, da Palestina, que vive no deserto, que é um homem que é embrutecido pelo deserto. Ele tem que ser forte, porque ele tem que suportar as adversidades do dia a dia. É muito sol, é falta de água, são predadores querendo pegar as ovelhas, mas mesmo assim ele cuida da ovelha. Então, não existe ilustração melhor, meus irmãos, do que a relação entre nós e Cristo. Ele é pastor
e eu sou ovelha. Ele é pastor e nós somos ovelhas. Nós não conseguimos cuidar de nossas vidas sozinhos. Se nós ficamos sozinhos, nós não sabemos bem o que fazer. Nós até achamos que sabemos, mas somos ovelha. Nós não enxergamos direito, nem sabemos para que direção estamos indo. E a Bíblia, de um modo geral, ela vai apontar para Cristo como pastor. Não precisa acompanhar, mas eu vou citar para os irmãos. Em João 10:11, o capítulo que estamos lendo, ele é o bom pastor. Em Hebreus 13:20, ele vai ser o grande pastor. E em 1 Pedro 5:4, ele é o sumo pastor que voltará. Se pararmos para olhar, capítulo 22, 23 e 24 de Salmos apresentam Cristo como pastor nessa mesma ordem. Bom pastor, grande pastor que voltará. E aí Jesus se mostra como bom pastor e ele vai dizer por que ele é bom pastor. Versículo... Eu não sei se está aparecendo na projeção, tá? Então, versículo 11. Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Antes da gente continuar, eu preciso dar um contexto para os irmãos. Existiam dois tipos de aprisco. Um aprisco que era coletivo, que era usado no inverno, que era quando as ovelhas de vários pastores, vários rebanhos, eram colocados todos juntos num mesmo lugar. A gente tem que entender que a Palestina é um lugar de muita pobreza. Então, nem todo mundo tinha condição de ter um bom lugar para guardar suas ovelhas e com segurança. Então, havia um aprisco coletivo. O seu pastor ia lá, botava as suas ovelhas e elas ficavam num cercado, numa proteção, num lugar com estrutura. Esse aprisco tinha um porteiro. Então, esse porteiro, ele conhecia o pastor, deixava o pastor entrar com suas ovelhas e, no outro dia, isso era para passar a noite, de manhã ele conhecia o pastor e ele deixava o pastor entrar e o pastor chamava as suas ovelhas. E havia um outro aprisco, que era um aprisco que era feito meio de forma improvisada na própria pastagem, lá no campo, onde as ovelhas estavam. Esse aprisco normalmente era um conjunto de pedras que faziam como a letra U. Como a letra U, não tem porta. Era o cercadinho. E aí, sabe quem era a porta? Era o pastor. Ele dormia deitado na entrada. Então, por isso é que Jesus vai dizer mais para frente, eu sou porta. Porque eles entendiam essa linguagem. O pastor era a porta. Era através do pastor que a ovelha entrava e era através do pastor que a ovelha saía. Sobre aquele aprisco coletivo, é interessante a gente ver que Jesus vai falar que as ovelhas ouvem a sua voz e lhe conhecem. Porque era assim mesmo que acontecia. O pastor chegava, e acontecia não, acontece. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. Se for outro pastor que chame a ovelha, ela não sai. Então, de manhã cedinho, o pastor chega lá, chama as suas ovelhas, elas o seguem para fora daquele aprisco coletivo, ele conta e ele pode levar elas para pastar. E interessante que se acontecer de dois rebanhos se cruzarem, com dois pastores caminhando, as ovelhas não se misturam, porque elas seguem a voz do seu pastor. Outra coisa que a gente tem que dizer sobre as ovelhas. A ovelha só reconhece o seu pastor. Se o pastor morrer, ela morre também, porque ela não se acostuma com o outro. Tanto que é um costume, não sei se os irmãos já tiveram a curiosidade de ver isso, é muito comum ver crianças cuidando de ovelhas. Os pastores levam seus filhos pequenos para cuidar, para que as ovelhas se acostumem com outro pastor também. Porque se ele precisar se ausentar, se ele adoecer, qualquer outra coisa, ele pode ter um pouquinho de folga, porque a ovelha está acostumada com ele. Mas, mesmo tendo um segundo pastor, a ovelha sabe quem é o seu pastor principal. É a ele que a ovelha segue. Outra coisa que é interessante falar sobre a ovelha é que a ovelha é um animal muito medroso. Muito medroso. Tem medo de tudo. No Salmo 23, vai dizer assim, leva-me às águas tranquilas. Sabe por quê? É porque se a ovelha chegar no lugar onde tem água, e a água for muito barulhenta, ela fica com medo e não bebe água. Então, a
A água na frente dela, ela morrendo de sede, mas o medo é maior do que a sede. E até nisso o pastor tem que tomar cuidado. Ele tem que levar a ovelha para um lugarzinho tranquilo, para que ela beba a água dela em paz. A ovelha não é um animal muito simples de se criar. Na verdade, nós somos um grande exemplo de ovelhas. Nós somos muito parecidos com as nossas ovelhas. Então Jesus vai dizer que ele é o bom pastor. Só que tem mais uma coisa. Lembra que eu falei que tem aquele aprisco coletivo? Tem duas figuras que a gente precisa entender. Uma é do ladrão. Veja, estava lá um monte de ovelhas de vários pastores, todas guardadas no mesmo cantinho. Prato cheio para ladrão, né? O ladrão pensava, olha, eu posso, de noite, pulo a cerca, o cercado, e roubo a ovelha. E era isso que acontecia. E Jesus vai falar que existiam ladrões. Também tem a figura do mercenário. E aí não fica o caráter pejorativo da palavra, mercenário. Mas mercenário entenda como alguém que vai receber para fazer o papel de alguém. Alguém que é remunerado para fazer uma tarefa. O mercenário era algum pastor que não era dono da ovelha, mas estava lá cuidando do rebanho para alguém. Só que Jesus vai dizer que ele não é o dono e ele não tem o amor pela ovelha que o dono tem. Se acontecer de chegar um lobo, se acontecer de chegar qualquer perigo, o mercenário não vai ficar para defender a ovelha, ele vai fugir. Ele só está ali pelo dinheiro. O ladrão, obviamente, também não tem nada de bom para trazer para a ovelha, ele só quer se aproveitar da ovelha. Então, nesse contexto, a gente tem o bom pastor, a gente tem ladrões, a gente tem mercenários e a gente tem os fariseus, que eram aqueles que não amavam ovelhas e se comportavam como mercenários, que queriam apenas se aproveitar da ovelha, que eram aqueles que era o povo, de um modo geral, que era forçado a pagar altos encargos para cultuar e que não recebiam cuidado nem acolhimento. Eles eram explorados pelos fariseus. E Jesus está colocando isso de forma bem clara. Então ele vai falar que é o bom pastor, no versículo 11, dizendo que eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E no versículo 15 ele fala novamente, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. No versículo 18, ele fala novamente, ninguém me tira de mim, mas eu de mim a dou, de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Meus irmãos, é importante a gente perceber que Jesus, ele não foi vítima do Império Romano. Ele não foi um coitado que foi morto numa cruz e fizeram uma covardia com ele, entregaram ele, traíram. Não. Ele escolheu dar a vida dele por nós, porque ele é o bom pastor. Os cordeiros que iam para os sacrifícios, eles não iam sorrindo, não. Eles iam esperneando, eles não queriam ser presos e depois morrer em cima de um altar. Jesus foi obedientemente ao Pai para o sacrifício por nós. Por isso ele é o bom pastor. Porque ele é tão bom que ele, sendo o pastor, toma o lugar da própria ovelha em sacrifício. Ele ama tanto aquela ovelha que, em vez de sacrificar a própria ovelha, ele se sacrifica no lugar dela. Por isso ele é o bom pastor. E quais são as características desse bom pastor? Versículo 16. Cristo é um pastor universal. É o único que vai poder congregar toda a humanidade em um só rebanho. É o único. Não existe outro pastor que consiga congregar toda a humanidade, independente de se é judeu, grego, brasileiro, alto, baixo, gordo, magro, não importa. Qualquer um pode fazer parte desse rebanho. Ele é o pastor universal. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Meus irmãos, também a gente tem que ver a maravilha desse versículo.
2000 e poucos anos atrás, Jesus estava dizendo, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Obviamente ele estava falando de gregos, de bárbaros, de tantos povos que existiam naquele mundo que também fariam parte daquele aprisco. Mas ele estava falando de nós, meus irmãos. Nós também fazemos parte desse aprisco. Ele estava dizendo que ele não era pastor somente dos judeus, que ele não tinha vindo aqui para salvar somente quem era das 12 tribos, ou de uma determinada tribo, ou que era sacerdote. Não. Ele estava dizendo que o rebanho dele era muito maior do que Israel. E o rebanho dele alcança a gente. E se a gente parar para pensar, e ele vai dizer, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Meus irmãos, quantas pessoas são do rebanho e moram aqui em Olinda, mas ainda não ouviram a voz do pastor? Não porque elas não estão aqui na Igreja Batista de Casa Caiada. Elas podem estar em qualquer igreja. O importa é que elas façam parte do rebanho. Quantas ovelhas estão aqui em Olinda e que ainda não fazem parte do rebanho? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer, sabe por quê? Porque o que é que faz uma ovelha se ajuntar às outras no rebanho? A voz do pastor. A voz do pastor faz toda a diferença. E qual é a melhor maneira dessas pessoas ouvirem a voz do pastor, que é Cristo? É através de nós, meus irmãos. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos sendo voz de Cristo aqui em Olinda. Onde nós trabalhamos, onde a nossa voz chegar, você pode ser a voz de Cristo. Você pode estar fazendo que uma ovelha que é desse rebanho e estava perdida, escute a voz do pastor chamando, vem, vem. Que maravilha, meus irmãos. A gente pode ser boca de Cristo, a gente pode ser a voz de Cristo para as pessoas. Isso é um privilégio muito grande. É um privilégio muito grande. Alguns vão ouvir e não vão escutar. Eu tenho alguns orientandos de mestrado, doutorado, e eu co-oriento com outro professor. E em um determinado momento, o professor, que é até português, ele estava sem paciência com o aluno, ele falou assim, fulano, você escuta, mas não ouve. Isso acontece. Muitas pessoas podem já ter ouvido o Evangelho e, de repente, ainda não aceitaram. Mas não quer dizer que elas ouviram. Elas podem ter escutado. Vamos lembrar do apóstolo Paulo. Paulo viu e ouviu as palavras de Estevão. E isso não comoveu ele. Terminando ali, ele já estava pensando na próxima missão. Se Jesus não tivesse derrubado ele do cavalo, não tivesse dado aquele choque, tipo uma sacudidela, acorda, Paulo, me escuta, você não me ouve. Muitos por aí estão precisando dessa sacudidela, ou estão precisando ouvir a nossa voz, que não é nossa, é a voz de Deus, mas através de nós a palavra precisa chegar. Apesar de sermos ovelha, nós acabamos fazendo um papel de pastor. Independente de usar um paletó, de ter um título, mas nenhum de nós é chamado apenas para ser ovelha eternamente. Nós também temos que cuidar uns dos outros. Então, eu vejo que tudo que a gente pode fazer na vida tem mérito. Mas imagina você carregar dentro de você a alegria de ter sido voz de Deus para a vida de alguém que estava surdo, estava com um tampão no ouvido, e graças à tua ação, sendo usado por Deus, aquela pessoa passa a ouvir e vem para o rebanho. Não tem coisa igual a isso. Não tem nada que a gente possa fazer no mundo que se iguale a isso. Nada.
Acredite. Como eu já disse, versículo 9, ele é porta. E os irmãos entenderam por quê? Porque o pastor ficava deitado na porta e a ovelha passava, entrava e saía pela porta, que era o pastor. E aí no versículo 9 ele vai dizer, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. 3 coisas. Primeira, ele é porta de salvação. Amém? Ele é porta de salvação. Segundo, meus irmãos, ele é porta de liberdade. Entrará e sairá. Quantas portas a gente entra e não sai mais? Quantas portas existem nesse mundo em que você, se passar por ela, não tem mais volta? Não é isso que Cristo está te oferecendo. Ele está dizendo, ó, vem para o meu rebanho, eu sou a porta. Mas você pode entrar e você pode sair. Porque é por mim. Você vai entrar e sair por mim, através de mim. E por último, e acharás pastagens. Então ele também é uma porta de provisão. Você vai ter tudo o que você precisar. Em contraste com o ladrão, a gente está no 9 e vamos para o 10. Em contraste com o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ladrão não tem nada para te oferecer. Ladrão só tem uma coisa, interesse em tirar tudo que você tem, tudo de valor que você tiver, tudo de bom que você tiver. E existem muitos ladrões nesse mundo. E a gente não está falando só de ladrões que vão querer teus bens materiais, mas ladrões que vão tirar a tua salvação, a tua paz, a tua espiritualidade. Cuida de ficar perto do teu pastor, porque tem muito ladrão perto, querendo, como a Bíblia nos fala, em derredor, procurando a quem tragar. Agora, interessante no versículo 10, a palavra abundância. Eu queria gastar um tempinho para a gente falar sobre a abundância. Meus irmãos, com muita sinceridade, o que é que nós entendemos de abundância? O que é que nós, sendo pessoas limitadas, falíveis, que somos menos que pó, entendemos de abundância? Jesus, o próprio Deus, estava falando de abundância. Mas Ele é Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser por você e por mim. Ele tem todo o poder do mundo. Nós habitamos numa galáxia que é a menor de todas, que tem um sistema solar, que o nosso Sol é muito pequeno, e o universo, que parece infinito, é finito, e Deus é maior que o universo porque Ele criou. Abundância, pela ótica de Deus, é o que Ele quiser na tua vida. Nós não podemos limitar o poder de Deus pela nossa visão. Nós achamos que a abundância é o que olha, se eu tiver isso ou aquilo, eu vou ter vida abundante. Você não tem a menor ideia do que Deus pode fazer por você. Não pense em limitar o poder de Deus pela sua limitação, pela minha limitação. Por outro lado, meus irmãos, é preciso que a gente entenda que a abundância tem a ver com o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. A melhor tradução para esse versículo é: o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Ou alô? Nada terei falta. E qual a diferença? Muito grande. Alô? Oi. Eu não tenho tudo que eu quero. Não. E acho que nunca vou ter, graças a Deus. Mas, meus irmãos, eu tenho tudo, absolutamente tudo que eu preciso. Amém? Isso é abundância. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Os irmãos, quando pensam no mesmo capítulo 23, assim,
leva-me a pastos verdejantes. Confesso comigo, porque eu pensava assim também, que aquele pastinho verdinho, bonitinho, parece campo de futebol, como a gente vê nos filmes. Não é assim um pasto verdejante? Confesso, eu pensava que era assim. E as águas tranquilas? Eu imaginava um riozinho bonitinho, aquela água límpida que você consegue ver o chão, as pedrinhas, os peixinhos. Eu imaginei que era isso. Mas quando a gente vai olhar o contexto que Jesus estava falando, sabe qual era a diferença do pasto verdejante para o deserto? O pasto verdejante tinha um arbustozinho aqui, outro ali, e um pouquinho de grama aqui, um pouquinho de grama ali. E quem conhece, se não conhece o deserto, conhece o sertão. Quem conhece o sertão aqui, já andou pelo sertão, eu tive o privilégio de andar. Aquela caatinga seca, você olha, só vê sol para cima, poeira. Aí você vê um matinho, o matinho nem é verde, o matinho é meio amarronzado, de tanto barro por cima. Pois é, quando o salmista estava falando de campos verdejantes, era desse campo que ele estava falando. A água, a gente imagina aquela água limpinha, água barrenta, muito barro. Ainda tem um detalhe, a água surge no lugar no deserto, passa um tempo, de repente seca. Aí o pastor leva as suas ovelhas atrás da próxima água. A água que vai sair é barrenta do mesmo jeito. Então, pensando em abundância, pela ótica do Salmo 23, percebe que o que faz a diferença para a ovelha é o pastor? Porque o salmista diz, o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta, nada terei falta. Ele vai me levar para a caatinga, ele vai me levar para o deserto, vai ter pouco mato, um pouquinho de nada, vai ter uma água barrenta, mas ele está comigo. É isso que é abundância. Não importa, meus irmãos, não importa. E a gente viu nesse tempo agora, estamos vendo tantas pessoas perdendo tudo. Mas a gente consegue ver testemunhos de irmãos que estão perdendo tudo, mas estão felizes. É porque eles têm o pastor. Eu preciso contar uma história que é verdadeira, aconteceu comigo. Entre 2018 e 2019, eu fiz várias cirurgias de problema de coluna, quadril, fiz várias cirurgias. E um determinado dia eu estava muito chateado com Deus, sentindo muitas dores, não andava praticamente, me arrastava. Eu estava chateado, imagina. Ovelha chateada. Deve ser uma nova espécie de ovelha, né? Graças a Deus que ele... Acho que quando a gente fala as nossas bobagens e pensa nos bichos, ele aperta uma tecla mute, assim, para não ouvir o que a gente está dizendo e não fulminar, né, de imediato essas ovelhas como eu. E eu estava muito chateado, sentindo muitas dores. E o irmão Fábio, ele lembra onde eu morava ali perto, né? Em frente tem uma galeria, né, perto ali da Pão Doce Pão. E esse dia, era noite, início da noite, não, meio para o fim da noite já, sentindo muita dor, muita raiva. E, de repente, eu começo a ouvir um hino. Uma irmã cantando um hino, mas um hino tão maravilhoso. E esse hino me aqueceu o coração. E eu fiquei feliz. Eu fiquei tão feliz que eu disse, eu quero ver quem é que está me abençoando. Eu imaginei que era alguém que era do apartamento abaixo. E eu saí me arrastando, fui até a varanda e não vi ninguém embaixo. E fiquei procurando. Quando eu olho para a frente da galeria, quem cantava era um mendigo que não tinha um lençol para dormir. Que do lado tinha gente usando crack, que do outro lado tinha uns cachorros. Mas ela estava louvando a Deus e me abençoando. E eu lá no meu apartamento, reclamando da vida. Isso é abundância, meu irmão. Isso é abundância. Essa abundância, ninguém nesse mundo vai entender. Só Deus.
Só Deus. E é para isso que Ele nos chama. Ele diz, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. A abundância vai ser diferente de bens materiais, de riqueza, de badalação, de poder. É ter tudo o que você precisa, na medida do que você precisa. Em alguns momentos, meus irmãos, eu fico com a sensação clara na minha vida que se Deus me desse muita coisa, eu não sei o que aconteceria de mim. Então, eu louvo a Ele pelas faltas também. Graças a Deus, Senhor, graças a Deus porque me falta. Porque aí o Senhor me faz entender quem eu sou e o que o Senhor quer de mim. Mas, meus irmãos, no capítulo 12, ele vai dizer que ele é o pastor, o bom pastor, porque ele protege, guarda e garante a salvação das suas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Não sei se os irmãos já pararam para pensar. Como é que um boiadeiro cuida de um boi? Ele está lá no cavalo dele, né? Se ele tiver cavalo ou a pé, ele vai gritando atrás do boi, bora, 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 e o boi, porque ele quer levar o boi para tomar água, para pastar. Pastor de ovelha é diferente. Ele vai na frente. E aí, lembra daquela informação que o pasto é igual ao deserto, só tem um matinho ou outro? Ele vai na frente porque ele vai procurar, vai tentar achar um pouco de pastagem para as ovelhas, ele vai procurar água para as ovelhas, mas ele também vai à frente para saber se tem lobo, se tem leão, urso, qualquer predador. E aí Jesus vai dizer, aquele que é mercenário e não é pastor, de quem não são as ovelhas, se aparecer um lobo, ó, ele foge. E aí o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. A ovelha, eu já disse, é um animal muito, muito medroso. Mas tem umas cenas que são interessantes e impressionantes, que quando ela está perto do pastor, ela se torna corajosa. Não tem medo de nada. Tem umas fotos na guerra do Iraque, não sei se os irmãos lembram, que teve o Bush pai, que tocou fogo nos campos de petróleo, lá naquela guerra do Kuwait. Tem umas fotos de umas ovelhas junto do pastor e o campo de petróleo bem pertinho, assim, pegando fogo. E as ovelhas lá olhando. A ovelha tem medo do som da água, meus irmãos. Mas quando o pastor está do lado, oxe, então ela vai para qualquer canto. Pode cair o mundo do lado dela. Meu pastor está do meu lado, não quero nem saber. Quando se fala do Vale da Sombra da Morte, o Vale da Sombra da Morte é um lugar real, assim, geograficamente falando. O Wadi Kilt, ele fica entre Jerusalém e Jericó. Quando o salmista fala, ele está falando de um lugar fisicamente real. Eu não trouxe foto, mas se os irmãos tiverem a curiosidade de pesquisar, pense num negócio para dar medo. Um vale, né, que por definição é aquela abertura, muito alto, e o caminho de passagem, acho que só dá para a pessoa passar assim, bem apertadinho. Agora imagina isso de noite. Imagina isso no escuro. Eu, e acho que a maioria de vocês, eu não quero ser frouxo sozinho, né? Eu quero que a maioria de vocês também seja, não teria coragem de passar. Aí lembra daquele bichinho medroso, chamado ovelha? Se o pastor passar, ela faz a fila indiana e vai uma atrás da outra. Não quer nem saber. É meu pastor que está me chamando. Então, a segurança, a tua segurança, é teu pastor que te dá. Não é porque você ou eu sejamos ovelhas fortes, ovelhas corajosas, não. É o teu pastor que te dá a segurança. E uma coisa que eu queria que a gente pensasse rapidamente. Pastor é aquele a quem você segue. E hoje tem um fenômeno nas redes sociais que é o de você seguir, né? E eu vejo, tenho colegas, pessoas que seguem algumas pessoas que eu me pergunto, como é possível um crente seguir determinadas pessoas? Como é possível deixar que nossos filhos sigam determinadas pessoas? Tem pessoas aí, e falando das crianças, youtubers, que ficam ensinando o seguinte, eles enchem uma panela, eles enchem uma banheira de Nutella e ficam tomando banho de chocolate, né, de Nutella. É isso que estão ensinando para as nossas crianças. Algumas crianças estão até perdendo o sotaque daqui, porque elas ficam vendo o jeitão que
essa rapaziada fala por lá. E eu vejo alguns irmãos que ficam repostando no Facebook pensamentos de algumas pessoas que, obviamente, eles seguem e que, efetivamente, eu não consigo entender. Porque a pessoa não tem nada, nem para si, aparentemente, para se edificar, quanto mais para edificar os outros. Então, um alerta para todos nós. O pastor, nosso pastor, pastor Luiz, outros pastores estão aqui, são pessoas constituídas por Deus para abençoar nossas vidas e a quem podemos seguir. E esses pastores virtuais que estão sendo seguidos, que seus filhos seguem, precisamos estar atentos. Lembra que Jesus falou? Nessa história tem ladrão. Tem muito ladrão se fazendo de pastor. Tem muito mercenário se fazendo de pastor. Qual é a moeda da internet? A moeda virtual é o like, né? E quantos likes nós estamos dando e alimentando esses falsos pastores que não tem nada para trazer? Nós estamos permitindo que eles entrem na nossa casa, que eles entrem na nossa conversa, estamos conversando sobre eles, mas não são eles que são nossos pastores. O nosso pastor é Deus, o nosso pastor é Cristo. O like na minha vida eu tenho que dar é a Cristo. É a Ele que eu tenho que curtir. É Cristo que eu tenho que compartilhar. Quem tem que estar no meu story é Cristo. Ninguém mais. E eu queria, agora indo para o versículo... ainda sobre proteção, capítulo 23, Salmos 23, versículo 4. Eu vou ler para os irmãos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, é fácil entender, tu estás comigo, estou consolado. O teu cajado a gente sabe que é aquela que parece uma interrogaçãozinha que o pastor usava para tirar a ovelha quando ela caía num buraco. Até aí tudo bem, é consolo. Mas o salmista diz que a vara consola. Para que serve vara, meu irmão? Para bater. Para bater. Como é que a vara me consola? Difícil entender isso. Interessante que a mesma vara que o pastor batia na ovelha, ele batia também no lobo. Ou no ladrão. Então, era para bater, para não ficar dúvida de que a vara era para bater mesmo. O professor Rodrigo Silva, que é pastor também, é arqueólogo, ele conta um episódio que aconteceu em 1976, ali perto do Canal de Suez, naquela região que é de conflito entre Israel e o Egito. E estavam alguns turistas, a história ficou bem conhecida, estavam alguns turistas por ali, e passaram por um rebanho, estava um pastor, e os turistas, estavam no ônibus, a gente quer tirar umas fotos, a gente nunca viu um rebanho. E aí pararam, e o guia estava lá, olha, a gente não pode demorar muito, porque aqui é zona de conflito. E eles começam a tirar fotos, em 76 não tinha celular, era foto mesmo. E, de repente, o pastor vai lá, procurando uma ovelha, pega uma ovelha assim, coloca ela assim no colo, pega um pedaço de pau e quebra a pata da ovelha. Choque, todo mundo fica chocado. Que é isso? Que absurdo é esse? Enquanto isso, falam com o tradutor, olha, vai lá, o guia, vai lá falar com ele, o que é isso? Isso é um absurdo. O tempo que o tradutor estava descendo, o pastor já estava enfaixando a perna da ovelha. E aí o tradutor chega, começa a conversar, e o pastor, muito tranquilamente, começa a conversar com ele, não parando de enfaixar a ovelha. E aí, depois de um tempo, o guia volta e diz, eu vou explicar para vocês. O guia disse para as pessoas, o pastor me falou que aquela ovelha é jovem e muito rebelde, que já fugiu 3 vezes, e da última vez ele tirou de perto de uma cobra que ia picar. E ele não está dando conta, são muitas ovelhas, para que ela não se perca,
ele quebrou a perna dela para que ela não possa ir muito longe agora e possa andar junto do rebanho. Agora, lembra de que eu falei que o pastor vai na frente para buscar pasto e tudo? Como é que a ovelha vai fazer com a perna quebrada? Simples. O pastor, assim que terminou de falar com o guia, pegou a ovelha, colocou aqui, ó, e saiu caminhando. A vara consola desse jeito. Talvez seja preciso quebrar alguma coisa em mim para que eu possa ser ovelha, para que eu continue em segurança, para que eu continue dentro do rebanho, para que eu não saia do aprisco. E quem escreveu esse salmo entendia bem o que é sentir a vara do Senhor na sua vida. Perceba que certamente aquele pastor sentia dores na hora de bater na ovelha. Eu nunca criei ovelha, mas eu tenho um cachorrinho que me desobedece às vezes. Embora tenha 17 anos, mas agora virou um velhinho muito desobediente. Quando eu brigo com ele, não quebrei nunca a patinha dele, obviamente. Quando eu brigo com ele, meu coração fica para morrer, morrendo de pena. Imagina o pastor que teve que quebrar a patinha da ovelha que ele amava. Doeu mais nele, eu não tenho dúvida. Mas o amor dele era tão grande por aquela ovelha, que ele preferia se machucar, machucando a ovelha, mas não deixar ela se perder. Então, talvez eu e você precisemos da vara também, não só do cajado. Talvez precisemos. Por fim, meus irmãos, uma outra característica do nosso bom pastor é que ele é nosso dono e ele é nosso amigo. Versículos 14 e 15. É importante que nós leiamos o versículo 14 e 15 do capítulo 10, sem parar, num fôlego só. Vocês vão entender como fica mais claro o sentido. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Sabe o que Cristo está dizendo? Eu sou teu pastor, sou teu dono, mas eu quero ser mais do que isso. Eu quero ser teu amigo. Eu te conheço. Eu te chamo pelo teu nome. Eu tenho um relacionamento direto contigo. Eu conheço todas as minhas ovelhas e conheço a você em particular. E esse pastor, ele deu, na vida dele, Cristo nos dá claras provas de como ele era pastor mesmo. A gente pode pensar rapidamente em pessoas em que ele se desviou do seu caminho, ou que ele tomou um caminho única e exclusivamente para alcançar determinada pessoa. A mulher samaritana, o lugar onde ela morava era conhecido como a Vila dos Bêbados. Os discípulos não queriam entrar. Disseram, nós não entramos aí. Jesus disse, vamos entrar e vocês vão comprar pão. Comprar pão. Judeu comprando pão de samaritano. Mas Jesus tinha que encontrar com a mulher às 11 horas para meio-dia, porque era a única hora que ela saía, porque ela tinha vergonha. Mas Jesus foi lá, de 11 horas, encontrar com ela. E ainda foi pedir água para ela. Jesus foi para Jericó, cidade dos sacerdotes ou dos profetas. Sabe quantos profetas sacerdotes se converteram? Nenhum. Se converteu o cego Bartimeu e se converteu Zaqueu. Jesus foi lá para buscar eles dois. A gente pode ver inúmeros exemplos, mas eu queria ficar com o exemplo de Pedro. Pedro era uma ovelha muito trabalhosa, né? Ninguém tem dúvida. Voluntarioso, falastrão. Dizia, olha, senhor, pode ser que todo mundo te deixe, mas eu não, viu? Esse pessoal aí é meu fruto, mas eu, estamos juntos, conta comigo. E como sabemos bem, quando o bicho pegou, como dizem meus alunos, Pedro, como qualquer um de nós, ele fraquejou. E nem ele conseguiu conviver com isso bem. Nós vamos encontrar lá no último capítulo de João, capítulo 21, Pedro junto com os outros pescando. Lembra que o pastor falou domingo passado, o pastor William pregou domingo à noite, que é para nós deixarmos as redes? Jesus disse para os discípulos, deixa as redes, vão pescar homens. Aí Pedro regrediu. Ele achou, Senhor, pisei na bola com Deus, não dá para mim, mas esse negócio de ser crente não. Eu vou voltar a fazer o que eu sempre fiz, vou pescar. A gente tem que lembrar que a Bíblia nos fala que Jesus já tinha aparecido para ele quando ressuscitou. Mas não foi suficiente. Pedro voltou para pescar. Aí Jesus vai lá.
Jesus, aparentemente, foi encontrar com todos os discípulos, mas não foi. Ele foi encontrar com Pedro. E ele vai lá, conversa com Pedro, dá um jantar para Pedro, né? Eles pescam, eles comem. E aí ele chega para Pedro e diz assim, Pedro, você me ama? Texto que eu não entendia quando eu era pequeno. Tenho que confessar, pastor, quando eu era jovem, eu ficava sem entender, mas o que é que Deus queria fazer? Jesus queria fazer isso com Pedro. Porque ele pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, Senhor, eu te amo. Ele diz, Pedro, tu me amas? Eu ficava sem entender. Mas quando a gente entende que a gente estava falando de dois amores diferentes, duas palavras diferentes, Jesus estava dizendo assim, Pedro, tu agapas-me, tu me amas com amor sacrificial, tu me amas com amor que só Deus pode ter por um ser humano, de dar a própria vida. Aí Pedro responde, não, Senhor. Sim, Senhor, eu te filéu. Eu sou teu amigo. Eu sou teu amigo. Aí ele pergunta de novo, Pedro, tu és capaz de dar a tua vida por mim? Não, Senhor, eu sou teu amigo. E aí o desenrolar dessa história natural era que acabou-se a história de Pedro, né? Porque Jesus deu a última chance a ele e ele não disse assim, não, eu também, eu te agapo, Senhor, eu agapo-te. Não. Depois que Pedro entende que nunca vai conseguir amar Cristo a ninguém como Cristo nos amou, Jesus diz assim, tá bom, Pedro, agora vai cuidar das minhas ovelhas, agora você está pronto. Sabe qual é a história? Nosso pastor nos conhece perfeitamente bem. Ele sabe da sua limitação, ele sabe da minha limitação. Ele não está preocupado com a sua limitação. Ele não está preocupado com o seu defeito. Ele está preocupado se você sabe a quem você serve. Ele está preocupado em saber se você está ouvindo a voz dele, que é seu pastor. E ele sabe que vai ter que gastar muita energia com você, que vai ter que ter muita paciência com você e comigo. Ele sabe. Mas ele só quer uma coisa, que você... Alô? Alô? Estou apanhando aqui do microfone. Ele não quer que você esqueça que ele é o bom pastor, que é a ele que você tem que seguir. Então, meus irmãos, para concluir, duas reflexões. Uma. Qual foi a última vez que você ouviu a voz do seu pastor? Ouviu hoje? Está ouvindo agora? Se não está ouvindo, tudo bem. Você é ovelha. Eu também sou ovelha. Procura teu pastor. Teu pastor fala diariamente, todos os dias contigo. Todos os dias ele te dá a chance de você acordar, de abrir os olhos e conversar com ele, de ouvir a voz dele. Não se preocupa se na tua vida você não sabe bem para onde ir, você está meio perdido. É isso mesmo, você é ovelha. O segredo não está em você, o segredo está nele. Deixa que ele cuide da tua vida. Deixa que ele te guie. Entrega completamente. Faz como aquela ovelha que sobe lá no desfiladeiro, quer nem saber o que é que tem embaixo, porque ela tem o pastor para seguir. A outra pergunta. O que Deus precisa quebrar em você para você escutar a voz dele? Caso você não esteja escutando. É preciso nos perguntarmos se isso que precisa ser quebrado é tão importante, tão mais importante do que seguir a Cristo, do que ter Ele como seu pastor, ter aquela abundância. Lembra daquela abundância? Que é a paz que excede todo o entendimento, que é a satisfação que existe em não se ter nada, mesmo não se tendo nada. Meus irmãos, que possamos pensar hoje, graças a Deus, temos pastores que Deus colocou na nossa comunidade para nos ajudar a seguir. Mas que não percamos nunca o contato direto com Ele. Ele é o teu pastor, independente dos homens. Não podemos procurar em nossos pastores a exata virtude de Cristo. Só Ele é o bom pastor. Qualquer outro pastor é imitador do bom pastor. Glórias a Deus por termos pastores sérios, não mercenários. Glórias a Deus, porque eles nos ajudam no dia a dia a tomar conta dos ladrões, a afastar os ladrões.
Mas, hoje, você precisa escutar a voz do seu pastor. E se não está escutando, pensa nisso. Talvez alguma coisa em você precisa ser quebrada. Quem fala aqui sabe muito bem do que está falando. Muitas coisas foram quebradas na minha vida. Para eu poder hoje dizer que escuto a voz de Deus. E digo para os irmãos, nenhuma delas me faz falta. Nenhuma delas me deixou infeliz. Porque a maior felicidade é saber que eu tenho um pastor. E que diz para mim, versículo 30, para concluir, versículo 28, 29 e 30. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai, porque eu e o Pai somos um. Amém? Amém. Ele não deixa você se perder. Se você é ovelha dele, fica em paz. Segue teu pastor, ele não vai deixar nenhuma para trás. Que Deus nos abençoe. Amém.